Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero trazer para vocês um vídeo mostrando tudo que eu faço, todo o meu processo para conseguir montar o meu cardápio de Natal. E isso inclui a decisão de quais doces vão entrar ou não, fazendo os doces, precificando eles e montando o nosso cardápio no Canva. Então eu quero tentar deixar tudo mais certinho para vocês, para facilitar o trabalho do pessoal aí que também tá na dúvida de como montar o seu cardápio. Então, antes de iniciar aqui a produção, eu peço que vocês curtam esse vídeo aqui, se inscrevam no canal e compartilhem com alguém que vocês acham que também vai gostar de receber esse tipo de conteúdo. Vamos lá? Bom, a maneira como eu decidi quais doces que eu iria fazer para o meu cardápio de Natal esse ano foi a seguinte. Eu abri uma enquete no meu Instagram, no meu perfil profissional da Docinhos, e perguntei para os meus clientes quais doces que eles gostariam de ter nesse Natal. E com base na votação, daí eu avaliei quais doces entrariam ou não e com base nisso eu montei o meu cardápio. E aqui eu tô anotando certinho quais doces que eu vou fazer ou não. E aqui eu vou mostrar pra vocês a minha listinha aqui de quais doces eu vou fazer. E aqui tem travessa, né, de morango e de banana, que no caso é a banoffee, a guirlanda, brigadeiros, chocotone de tamanhos diferentes e de sabores diferentes. E aqui eu anotei cupcake, mas no final eu acabei não fazendo. Mas daí aqui embaixo as etapas de tudo que eu tenho que fazer para conseguir me organizar certinho. Daí aqui eu iniciei fazendo o nosso chocotone, a massa, né, do chocotone. E aqui eu tô fazendo aquela esponja que a gente chama, né, que é a parte que vai a farinha, a água e o fermento. A gente faz esse processo aqui, pessoal, para conseguir garantir que o nosso fermento ele esteja bom, ele esteja dentro do prazo de validade, esteja agindo da maneira correta. Então é importante que a gente faça essa etapa aqui antes. Então, eu coloco a farinha, coloco o fermento, depois coloco um pouco de água morna. Ela não pode estar quente, ela tem que estar morna para que o fermento ele consiga desenvolver bem. Se ela estiver quente, o fermento morre, tá? Então, é importante que ela esteja em uma temperatura ambiente para morna. Aqui eu acabei fazendo uma escolha meio ruim do tamanho do pote que eu ia usar e acabou vazando um pouquinho para os lados, mas acabou dando tudo certo, então tá tudo certo. E daí eu dou aqui uma boa misturada para que não sobre nenhuma farinha assim no fundo, que tudo seja bem uniforme, né? Misturo bem e eu vou colocar dentro do meu forno. Eu fiz o seguinte, eu deixei 5 minutos na menor temperatura com o forno aberto para ele dar uma aquecidinha. E daí eu deixei dentro do forno por mais ou menos uns 15 minutos, até ele crescer bastante e eu ver que o fermento desenvolveu. E aqui agora eu vou fazer a segunda parte da receita, que é a massa mesmo, a massa do panetone. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui também um vídeo explicando como que faz essa massa. Todo o processo, né, do panetone e tudo mais. Então deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito grata de saber que vocês querem aprender mais uma receita aqui comigo. E agora eu vou colocar aqui a nossa essência de panetone. E é importante citar para vocês que geralmente eu não uso essência de panetone, eu uso essência de laranja. Porque ela fica um gosto muito melhor e ela tem aquele cheirinho de panetone, sabe? Geralmente tem receitas que o pessoal usa casca de laranja, raspas de laranja ou de limão. Então eu prefiro usar a essência de laranja porque ela pega um gosto muito melhor, um cheiro muito melhor. Mas nesse caso aqui, como não tinha, eu tive que usar essa mesmo. E agora aqui eu tô separando a clara da gema, porque a gente vai usar só a gema nessa receita, para que possa ficar mais amareladinho, né, a nossa massa. Você também pode colocar algumas gotas de corante amarelo também, se não ficar tão amarelado. No meu caso, se eu não me engano, eu coloquei um pouquinho nessa receita, só porque a minha gema ela não era tão pigmentada. E agora eu vou fazer aqui a massa do nosso brownie, que vai servir para nossa guirlanda, né, a guirlanda brownie. E aqui eu tô limpando a minha forma, vou untar e tudo mais, só que a massa que eu vou colocar aqui dentro, ela já estava pronta. Eu tinha feito brownies alguns dias antes, então eu guardei um pouco da massa para poder usar aqui já. Então eu vou untar ali, vou passar um pouco de chocolate em pó para não grudar. E essa minha forma ela é de fundo removível, então ela facilita muito mais o processo. E ela tem 25 centímetros, caso vocês estejam com a dúvida. E aqui eu tô mostrando pra vocês que eu me sujei toda com o pó, coisa normal, né, que acontece aqui comigo. E agora eu vou passar pra cá a nossa receitinha de brownie, que eu congelei, inclusive ela estava congelada, daí no dia anterior eu tirei, passei pra geladeira, e agora vamos colocar aqui na nossa forminha. Tudo pensado pra gente agilizar o nosso trabalho, né? Tanto porque eu só consigo fazer as minhas receitas de noite, bem dizer. Então, o que a gente puder fazer pra não terminar 4, 5 da manhã, a gente tá fazendo. Lembrando que essa receita aqui já tem vídeo no canal. Eu vou deixar um card aqui em cima com o vídeo da nossa receita de brownie.
E agora eu tô passando aqui a esponja para nossa receita de panetone. Lembrando que por não ter as gotas de chocolate eu chamo de panetone, mas depois que coloco as gotas daí vira um chocotone, né? E agora eu vou passar aqui para nossa batedeira. Aqui eu estou batendo 2 receitas. Só que durante o processo vocês vão ver que vai dar uma reduzida ali na massa, porque eu tive que dividir em 2, porque eu já perdi uma batedeira no ano passado, inclusive. Perdi uma batedeira no ano passado porque eu batia receitas muito grandes na minha batedeira. Então esse ano eu aprendi e eu dividi aqui. Eu coloquei junto nesse início só para dar uma misturada mesmo. E aqui vocês podem ver que a batedeira ela balança bastante, por isso que acabou quebrando a minha batedeira no ano passado. Que ela quebra toda por dentro, né, se tu não souber usar direito, infelizmente. Mas aqui eu arrisquei, porque panetone, querendo ou não, acaba que sai bastante no final do ano, né, na época do Natal. Então, aqui tô mostrando pra vocês o ponto correto da nossa massa, que é o ponto de véu. A gente puxa aqui e ele dificilmente se rasga. E é normal que grude nos dedos um pouquinho, tá? É normal. E essa é a essência de laranja que eu tinha falado pra vocês, que ajuda que o gosto fique mais concentrado. Eu tô mostrando aqui, ó, a minha massa, eu dividi ela em 2 bowls diferentes. E tô mostrando pra vocês mais ou menos até onde ela tem que crescer depois. Eu vou deixar até dobrar de tamanho, ok? Não tem um tempo exato assim, mas eu deixei acho que 2 horas, se eu não me engano, mas até dobrar de tamanho. E é o mesmo processo, tá? Eu deixei no forno com ele um pouquinho aquecido, assim. Deixei alguns minutos com ele aberto na menor temperatura para que o forno estivesse num ambiente melhorzinho, assim, para conseguir fermentar a nossa massa. E agora eu vou fazer um brigadeiro, porque em alguns dos nossos chocotones vai brigadeiro em cima. Então aqui eu tô fazendo um brigadeiro de chocolate. Aqui eu vou dar uma misturada e tudo mais, e organizar os ingredientes. E logo em seguida levar pro fogo. Agora eu voltei com a massa pronta já, depois de já ter ficado no fogo, e agora eu vou passar para o nosso plástico filme, para conseguir conservar melhor, não deixar que nem um pouquinho de ar entre e acabe ressecando o nosso brigadeiro, né? Então passando aqui para o plástico filme, bem certinho, e vou deixar descansar de um dia para o outro dentro da geladeira. Em seguida eu vou começar a separar os nossos ingredientes para fazer a banoffee e a nossa travessa de morango também. Aqui eu tô cortando todas as bananas que eu vou usar. Se eu não me engano, essa daqui é a banana caturra que eu tô usando. Então eu vou tirar aqui os morangos também. Eu vou colocar todos eles dentro desse pote, depois vou colocar água e um pouquinho de clorofina para poder higienizar os nossos morangos, que essa é a maneira certa de higienizar, né? Que, se eu não me engano, é 1 litro de água para uma tampinha de clorofina. Eu chamo de clorofina, pessoal, mas é água sanitária também, que boa, a maneira como você conhecer. Aqui, agora eu vou triturar aqui as bolachas. Tô colocando ela aqui no meu mini processador. E eu vou colocar também um pouco de margarina derretida para poder dar aquela liga e a gente colocar no fundo da nossa banoffee. Dando uma misturada aqui para deixar tudo bem uniforme. E agora eu vou colocar os nossos recheios nas mangas para facilitar na hora do processo, porque a minha ideia, que foi o que eu fiz, né, foi montar as nossas travessas em vídeo para conseguir ter alguns videozinhos para postar no Instagram. Tô deixando tudo aqui separadinho já. Cortando aqui os morangos, mas esses morangos aqui estavam muito bonitos mesmo. Essa aqui é a nossa receita de brownie, bonitinha. Tô deixando ali esfriar um pouquinho pra gente poder desenformar depois. E agora eu vou bater aqui o nosso chantilly. Tô batendo aqui o restinho que eu tenho, porque eu vou usar isso daqui na receita da banoffee e também na travessa de morango. Aqui eu cortei, bateu bem rapidinho. E vou transferir aqui pra nossa manga já com um bico de confeitar, que é o bico que eu vou usar para fazer o trabalho no nosso docinho. Tô mostrando o bico que eu tô usando. Aqui tem mousse de ninho, tem branquinho, a banana, o morango, a bolacha, mais morango. Todas as coisinhas certinhas. Esse aqui é um videozinho bem rápido da nossa montagem da travessa de morango. Se vocês quiserem ver completo, tem lá no meu Instagram. E agora aqui eu tô mostrando pra vocês como que eu faço pra tirar as minhas fotos. Esse fundo aqui fui eu que fiz, ok? Ele é papelão e um pouquinho de EVA que eu colei com cola quente. Ele é tranquilo de fazer, tu só coloca o EVA grande assim no fundo, depois corta uns pedacinhos e vai colando por cima. E aqui a nossa travessa linda, gente, maravilhosa. Esse aqui ficou muito perfeito. E aqui todo o cenário que eu faço pra conseguir tirar as fotos. E essa daqui é a nossa receita de panetone já descansada. Vocês podem ver que realmente dobrou de tamanho. Ficou aproximadamente umas 2 horas, eu acho, 2h30 talvez, descansando. E ela ficou muito bonita, ó. Muito bonita. Olha a nossa travessa.
E agora eu vou pesar quanto que deu essa receita, que é importante pesar tudo, né, pessoal? Tudo precisa ser pesado para que depois a gente possa passar para nossa planilha cada detalhezinho. E agora aqui eu tô pesando, deixando tudo já bem organizado. A minha mesa tá limpa, ok? Tá bem higienizada. E agora eu vou passar o óleo para não grudar na hora que a gente for manusear a nossa massinha. Eu vou separar então aqui as nossas gotas de chocolate, que aqui eu tô usando chocolate fracionado também, algumas gotinhas, e um pouco mais de gotas forneáveis, porque como eu não tinha quantidade total dos dois, daí eu tive que dar essa misturada. Agora aqui eu vou colocar na nossa massa e vou colocar 2 pitadas de sal, porque como eu tô fazendo o dobro da receita, então são 2. Daí eu vou enrolar aqui a massa, vou enrolar certinho e depois vou dar uma misturada aqui nas gotas para ficar tudo bem dividido, né, bem uniformizado. E agora eu vou separar aqui a quantidade que eu preciso para cada forminha, que essa maior ela vai, se eu não me engano, são 510 gramas, e daí varia do tamanho da forminha para a quantidade de massa. Aqui eu tô fazendo a grande, a média e uma pequenininha para mim poder ter uma base, já que sairia muito caro se eu fizesse todos os sabores de todos os tamanhos diferentes. E aqui são elas já na forminha, bonitinhas. E agora eu deixo elas descansarem por mais ou menos 1 hora também, novamente, até que elas dobrem de tamanho. E nesse meio tempo eu vou fazer aqui a nossa guirlanda brownie. Tô desenformando ela aqui da nossa forminha e passando ela aqui. Vocês podem ver que tá difícil de conseguir pesar a quantidade total. Daí eu tive que fazer um enjambre ali para conseguir pesar. Coloquei um copo para conseguir enxergar qual número que tava dando, porque minha balança ela é muito pequenininha e essa forma ela é muito grande, né? Então eu tive que fazer isso para conseguir tirar ali o nosso peso. Aqui eu tô cortando o meio, porque a guirlanda, né? Então ela tem um buraquinho no meio. E tô pesando tudo bem certinho e anotando tudo, pessoal. Detalhe, anotando tudo, para depois passar para nossa planilha. E agora aqui eu vou fazer as nossas gotinhas de brigadeiro. Vou rechear todo o nosso brownie com elas, pesando tudo. Vou aproveitar também para enrolar aqui os nossos brigadeiros, porque vão alguns brigadeiros de chocolate e outros brigadeiros de ninho com Nutella nessa nossa receita. Então eu já tô pesando aqui tudo certinho, deixando tudo separado já. E vou começar a colocar aqui na nossa guirlanda. Aqui eu tô colocando os que são os brigadeiros de ninho com Nutella, né, que eu tava passando ali no leite em pó. E vou colocar agora os que vão brigadeiro de chocolate, né, com granulado nobre. Daí tô enchendo aqui bem bonitinho pra ficar bem recheado. E vou colocar também alguns pedaços de Kinder Bueno e de Ferrero. Kinder Bueno White, né, que eu tô usando aqui, na minha opinião é o mais gostoso. Daí eu fiz um lacinho aqui bem bonitinho pra enfeitar o nosso doce. E agora tá pronto, gente. Olha só que lindo que ficou. Fica muito bonito. Pra decorar uma mesa, essa daqui é ouro. E essa daqui é a nossa versão branca também, que vão morangos. E essa daqui é uma caixinha também que eu aproveitei pra fazer nesse meio tempo, mas acabei não conseguindo gravar pra vocês. Olha que lindo que ficou. E as nossas massas já de chocotone, lindas, cresceram bastante, ó, vocês podem ver. E daí agora eu abri um buraquinho com uma lâmina e coloquei um pedacinho de manteiga pra conseguir deixar bem dourado. E esse aqui é ele já, lindo. Ai, gente, só de olhar me dá vontade de comer de novo. Muito bom, realmente muito gostoso, ainda mais quentinho. E aqui eu abri um pra vocês pra mostrar, ele tá quente ainda, tá? Por isso que ele ainda tá meio molinho. Mas olha só essa massa, pessoal, ela desfiando. Ai, muito gostoso, muito lindo. Eu adoro essa receita aqui. E aqui já é o dia seguinte em que eu tô abrindo os nossos chocotones e recheando eles para conseguir ter uma base de quanto que vai de recheio em cada um deles, dependendo do tamanho, né? E nesse caso aqui, o que que eu fiz? Eu peguei um grande somente, que era o que eu ia abrir no meio para poder gravar um vídeo também, e daí eu recheei ele por completo e usei esses recheios que eu coloquei dentro como base para fazer o cálculo para os outros chocotones. Então vamos supor, no chocotone grande eu usei, não sei, ó, bem especulativo, tá? Não tenho certeza, mas usei 200 gramas de branquinho e usei 100 gramas de Nutella. Então eu sei que com 300 gramas eu fecho um chocotone grande. Então eu vou usar esse cálculo como base para poder fazer os outros. Ou você pode fazer todos eles, né? Rechear todos eles. Mas acaba que a gente gasta muito mais, né? E é bem difícil a gente conseguir vender esses que a gente usa para tirar foto, para fazer amostra e tal. Mesmo com valor reduzido. Então eu optei por fazer assim. Daí aqui eu tô colocando o leite em pó nele. Deixando tudo bem separadinho.
E esse daqui é o de Kinder Bueno que eu fiz. Eu tô abrindo um buraco aqui no meio e tô colocando o nosso recheio. Ele fica muito gostoso, gente. Ele vai branquinho Nutella e mais o Kinder Bueno em cima. Então, assim, ó, bah, ele é uma tentação. Muito gostoso. E aqui eu voltei com o nosso cenário ali, pra conseguir tirar foto dos nossos chocotones. Vocês podem ver que estão todos ali montados, bem bonitos. Eu fiz de Ferrero, ninho com Nutella, Rafaelo, Kinder Bueno e meia-meio. E aqui esse é o cenário que eu montei, só que eu não gostei do cenário, gente. Daí eu montei esse daqui na rua que eu achei bem mais bonitinho, ó. Ele ficou mais branco, ficou mais clean. E daí aqui é um vídeo antes no cenário que eu tinha montado dentro da minha casa. E agora outro vídeo, só que na rua. Vocês podem ver que ficou mais claro, ficou mais branco, ficou mais bonito. Daí a questão é essa, né, gente? A gente ir testando e ver o que fica mais legal. E agora eu gravei aqui um videozinho precificando o nosso chocotone. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à precificação, eu vou deixar também aqui um card com outro vídeo meu que eu falo sobre precificação de doces finos. Só que lá eu explico também um pouquinho como é que eu faço para poder montar as nossas receitas, passar tudo para planilha, então é bom dar uma olhada naquele vídeo também. E agora aqui eu tô colocando todos os nossos ingredientes e também as nossas embalagens, porque é importante que a gente coloque tudo. Desde do chocolate que foi dentro do panetone até o leite em pó e a forma que a gente usou para o nosso chocotone. Importante que bote tudo. E daí aqui eu também tô mostrando para vocês a edição que eu faço nas minhas fotos. Eu gostaria de saber pronunciar o nome do aplicativo, mas eu vou deixar escrito aqui em cima para vocês qual app que eu uso. Ele é muito bom. Daí aqui editando todas as fotos bonitinhas. E aqui eu faço, eu tenho ali um jogo de cintura, né, gente? Tem que ir analisando, colocando ali o filtro, vendo qual que fica mais legal, porque tem algumas fotos que elas ficam mais claras, outras mais escuras. Então a gente vai ali mexendo pra ver como que fica mais bonitinho. E vocês podem ver que dá uma diferença gritante do antes e o depois. Mesmo tirando no sol, mesmo tendo uma boa iluminação, um bom cenário, é sempre bom dar uma editada ali nas nossas fotos. E aqui eu já tô no Canva, editando o nosso cardápio. E como é que eu fiz com esse cardápio aqui? Eu paguei aquele plano único, né, que a gente usa, que eu acho que é R$5 mais ou menos, R$4,90, para poder usar o Canva Pro. E daí eu escolhi um cardápio ali que já estava semi-pronto e fui adaptando ele do meu jeitinho ali, da forma como eu achava melhor. E daí aqui eu fui colocando ali certinho todas as minhas coisinhas, os nossos ingredientes que a gente usa, o que vai dentro do chocotone, o peso, o valor, tudo. A gente deixa tudo bem especificado aqui, bem bonitinho. Daí eu coloquei ali de todos os sabores, coloquei cada coisinha que vai. E daí esse daqui é o nosso cardápio pronto já, eu vou tentar passar ele rapidinho pra vocês. Só pra vocês terem uma noção mesmo de como que ficou. Com os valores, com os tamanhos também, né, porque o tamanho varia e daí o valor varia também. E os brigadeiros, a nossa guirlanda brownie, tanto branca quanto de chocolate. As travessas, que eu não mostrei pra vocês a de uva, mas eu também faço de uva verde. E os avisos que são muito importantes, né, pessoal, em relação ao prazo, em relação ao valor e tudo mais. E é isso, pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado, porque esse vídeo aqui deu um pouquinho mais de trabalho, então eu peço que vocês curtam novamente esse vídeo, se ainda não tinham curtido, né. Comentem aqui embaixo o que vocês querem pro próximo, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. E é isso, até o próximo vídeo.